Os pecados de Sansão. Sansão nasceu durante um tempo tenso, na história de Israel, quando a nação estava em guerra com seus inimigos, os filisteus. Os pais de Sansão estavam tendo dificuldade em engravidar. Um anjo disse-lhes que finalmente iam receber boas notícias. Eles não apenas teriam um bebê, mas também o menino cresceria para ser o libertador de Israel. Sansão, cujo nome significava homem do sol, foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pela forma com que ele era usado pelo Espírito de Deus, demonstrando uma força sobre-humana. Existe também a possibilidade de seu nome ter sido derivado do hebraico Shamon, que significa destruir. Se essa sugestão estiver correta, então Sansão poderia significar destruidor. O que sabemos é que o nome Sansão foi lhe dado por seus pais, talvez fazendo uma referência antecipada sobre sua força e energia miraculosa concedida pelo Senhor. Sansão foi um israelita da tribo de Dan e era filho de Manoá. Desde antes de seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como um nazireu, voto que ele deveria seguir por toda a sua vida. Sansão nasceu por volta de 1090 a.C., logo no início da opressão dos filisteus, que durou 40 anos. A mãe de Sansão era estéril. Mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu e prometeu a seus pais que teriam um filho. É possível que o início de sua história como grande opositor dos filisteus tenha se dado após a terrível batalha que ocorreu próximo de Afeca, em cerca de 1070 a.C. Na ocasião, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, incendiaram Silo e milhares de israelitas perderam a vida. O povo de Israel ficou tão desmoralizado e se submeteu ao jugo filisteu de tal forma que em nenhum momento procurou arrependimento, nem mesmo orou ao Senhor pedindo livramento durante os 20 anos do ministério de Sansão. Já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o capacitou a realizar grandes proezas que demonstravam uma força física sobre-humana. Apesar disso, Sansão falhava em guardar os votos do nazireado e orar a Deus em todas as ocasiões. Ele ignorou a proibição de seu voto e se aproximou de um cadáver, tomou vinho quando ofereceu um banquete e praticou relações imorais com uma prostituta de Gaze e com Dalila. Sansão, dotado do Espírito do Senhor, demonstrava uma força sobrenatural e realizou grandes feitos. A narrativa dos feitos memoráveis de Sansão curiosamente concentra-se no envolvimento dele com 3 mulheres, conforme veremos a seguir. O primeiro episódio diz respeito a uma mulher filisteia de Tina, a qual ele procurou como esposa. Na verdade, com o casamento, Sansão tinha o objetivo de procurar um motivo de discórdia com o povo dela, os filisteus. Foi em evento envolvendo esse casamento que ele matou um leão com as próprias mãos e mais tarde encontrou um enxame de abelhas com mel dentro do corpo morto do leão. Ele tomou o mel com as mãos e foi comendo dele. Depois ele utilizou esse acontecimento como um enigma que contou aos convidados durante a festa de casamento, o que o levou a matar 30 filisteus de Asquelon para tomar-lhes as roupas e dar aos convidados de seu casamento. Depois disso, a esposa de Sansão foi dada a um companheiro dele e seu sogro o impediu de vê-la. Sansão então se vingou capturando 300 raposas e amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos e pomares dos inimigos filisteus. Como retaliação, os filisteus queimaram sua esposa e seu sogro na fogueira, e Sansão se vingou disso realizando uma grande matança. E depois se escondeu no cume da rocha de Etã. Os filisteus foram até Judá procurar por Sansão, e os israelitas, amedrontados com a presença dos filisteus, foram até Sansão com 3.000 homens para entregar-lhe aos filisteus. Sansão deixou que os homens de Judá o amarrassem com 2 cordas novas. Quando entregaram ele aos filisteus, o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele soltou-se das cordas. Pegou uma queixada de jumento, e matou 1000 filisteus com ela. Depois, quando sentiu sede, Sansão clamou ao Senhor por água, e Deus fez com uma corrente de água brotasse de uma rocha em Lei. Sansão foi até Gaza, uma fortaleza dos filisteus. Nessa cidade ele se interessou por uma prostituta, e quando souberam que Sansão estava ali, os filisteus o cercaram durante a noite para lhe matar. Porém Sansão se levantou à meia-noite, e arrancou o portão da cidade com seus postes e sua tranca.
e colocando tudo sobre os ombros, carregou até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Esse ato de Sansão significou a maior humilhação que ele poderia ter infligido contra seus inimigos, pois as portas das cidades simbolizavam sua força e poder nacional. Sansão se envolveu significativamente com mais uma mulher, Dalila. Essa mulher vivia perto de sua casa, e não se sabe ao certo sua nacionalidade, isto é, se pertencia ao povo de Israel, aos filisteus ou a outro povo. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou suborno para descobrir a fonte da força de Sansão e contar aos filisteus. Dalila usou seu encanto em Sansão até que ele confessou que amarrá-lo com cordas de arco novas o tornaria impotente. Uma noite, enquanto Sansão dormia, Dalila o amarrou com cordas de arco, mas assim que ele acordou, Sansão se libertou facilmente. Sansão então disse a Dalila que novas cordas eram a resposta, mas isso também não funcionou. Dalila continuou tentando encontrar o segredo para sua força, mas Sansão persistiu em enganá-la. Ele então disse a Dalila que, se seu cabelo fosse tecido em um tear, sua força o abandonaria. Com certeza, enquanto ele dormia, ela teceu seu cabelo em um tear, mas, assim que Sansão acordou, ele se libertou e destruiu o tear. Em 3 tentativas Sansão resistiu à sua investida, mas num determinado dia, após Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe sobre sua condição como nazireu, e o significado de seus cabelos com relação à força sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele. Com essa atitude, Sansão violou completamente o voto de sua aliança, e o Senhor o desamparou, e mesmo já tendo pecado várias vezes antes, tocando em um corpo morto, bebendo vinho, casando com uma mulher filisteia, dormindo com uma prostituta, ainda assim mentiu 3 vezes para Dalila que o traiu. Dalila então rapidamente chamou alguém para cortar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Após ter seus cabelos cortados, Sansão foi capturado. Os filisteus o cegaram e colocaram ele para trabalhar de maneira humilhante moendo os grãos. Durante a festa nacional dedicada ao deus Dagom, os filisteus levaram Sansão até o templo a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Então Sansão abraçou as 2 colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, soterrando todos os que estavam ali. Na ocasião estavam presentes os príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas, de tal modo que, apenas no telhado havia mais de 3.000 pessoas. A Bíblia diz que em sua morte Sansão matou mais pessoas do que havia matado em toda sua vida. O corpo de Sansão foi recolhido e sepultado por seus irmãos entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel por 20 anos e resolveu problemas em Dan e Judá. Muito provavelmente Samuel foi contemporâneo de Sansão durante algum tempo, de maneira que existe a possibilidade de talvez Sansão ter passado a residir em Hebrão enquanto Samuel estava em Mispa. Apesar dos grandes feitos, Sansão nunca conseguiu reunir um exército para combater os filisteus e libertar o seu povo.